Muito boa noite a todos. Nós estamos iniciando a nossa conversa do dia 12 de novembro e em homenagem ao Dia do Psicopedagogo. E hoje eu estou falando com vocês. Meu nome é Ivoneide Martins, eu sou neuropsicopedagoga. Eu tenho formação em pedagogia, estou em formação em psicologia, sou especialista em várias áreas, tanto da educação, da saúde mental, como da investigação criminal e perícia forense. E para mim está sendo um grande prazer, nesse momento, estar com vocês. Espero que hoje nós possamos ter uma noite maravilhosa, uma noite altamente produtiva. E espero que todos possam divulgar o nosso trabalho, observar e encontrar ah, as respostas que muitas vezes nós não encontramos. E hoje, como é o dia do psicopedagogo, eu resolvi tirar esse tempo para conversar, para vender a minha profissão, né? E eu quero falar que a psicopedagogia é uma área da ciência aonde a gente uniu a psicologia, a pedagogia e algumas outras áreas das ciências humanas para que a gente possa trabalhar e entender a cognição humana, as aprendizagens humanas. A psicopedagogia, ela surgiu lá no século XIX, né? No finalzinho do século XIX para o começo do século XX. E ela iniciou o país pioneiro da psicopedagogia, foi os Estados Unidos. Logo em seguida, nós passamos a dividir essa experiência com a Europa, por volta de 1960, por aí assim. E em seguida, nos anos 70, ela veio para o Brasil. A psicopedagogia, o que ela estuda? A psicopedagogia, ela estuda tudo relacionado à aprendizagem humana. E por que a Ivoneide entrou na psicopedagogia? Vou contar a minha história. A minha história começa quando eu era professora de inglês. E quando eu comecei a minha profissão, eu iniciei na minha cidade, Ipu, no Ceará. E eu não morava em Ipu, eu morava no Rio na época. E eu tinha feito cursos de inglês, daí eu vim com o intuito de viajar para fora do Brasil. Só que por motivos pessoais, na época não havia dado certo eu viajar para fora logo em seguida. Porém, eu fui chamada para dar aula de inglês, já que eu tinha cursos de inglês, e eu fui a pioneira na minha cidade, na minha região da Serra da Ibiapaba, a trazer o inglês cantado. Então, eu era aquela professora de inglês que trazia um aparelho de som com fita cassete, eu mimeografava as letras e levava música para os meus alunos. E nessa época, os meus colegas de profissão, professores do ensino médio, eles diziam assim: nossa, é a aula da embriomologia. Daí eu disse: não, é a aula da conquista. Se as pessoas não sabem falar, elas vão ter que cantar e se apaixonar. E foi ali onde eu comecei. Só que sempre tinha uns entraves. Quais eram os entraves? Meus alunos diziam assim, até mesmo eu tive sempre alunos mais velhos do que eu, porque eu era muito jovem, fui sempre muito precoce. Daí ele dizia assim: professorinha, a gente mal sabe falar inglês. Como é que a gente mal sabe falar português? Como é que a gente vai falar inglês? Aí eu disse: não tem problema, nós vamos cantar. E aí eu comecei. Só que com o passar do tempo, eu sempre percebia que os meus alunos, não 100%, aprendiam a cantar, aprendiam a gramática, não aprendiam a falar. E isso me deixava assim, mexia com a minha cabeça. E daí eu ensinava no ensino médio, ensinava no Fundamental 1, Fundamental 2, Educação Infantil, tudo em inglês, cantando, como sempre.
Mas aí, nos workshop que eu fiz, eu percebia que tinha alunos que procurava dar o seu melhor e não conseguia. E eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tem algo errado. Aí eu descobri a psicopedagogia, as maneiras de como enxergar as habilidades e potencialidades dos meus alunos. Daí eu entrei para a psicopedagogia e eu fui investigar, através dela eu aprendi a ser investigadora. Eu fui investigar por que os meus alunos não aprendiam a matéria que eu dizia, que eu falava, as músicas, enfim. E com a psicopedagogia, eu tive que me ausentar da sala de aula e fui mergulhar no mundo da psicologia, da psicopedagogia. Daí, com essa experiência, eu fui descobrir como o ser humano aprende, que tipo de aprendizagens nós podemos desenvolver e potencializar nas pessoas. Daí eu já comecei a ver a psicopedagogia não só apenas institucional escolar, mas eu comecei a perceber a psicopedagogia no ambiente escolar, no ambiente empresarial, no ambiente hospitalar. Em todos os ambientes eu encontrava maneiras de ensinar as pessoas. E eu já não via mais a psicopedagogia apenas para criança, porque a psicopedagogia, na realidade, ela não é exclusividade da infância, mas do ser humano, aquele que tem qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, qualquer tipo de dificuldades ou esquecimentos, ou memória, ou algum problema de memória, e aí a gente trabalha. E quais são? Como é que eu vou poder entrar para ser psicopedagogo? Você precisa ter uma graduação em pedagogia, em psicologia, em, vamos dizer também, fonoaudiologia. Você pode, tendo um curso de graduação, aí você vai e passa a fazer uma pós-graduação de no mínimo 600 horas. Por que que a gente tem que passar por todo esse processo? Porque cada profissional, quando entra na psicopedagogia, ele começa a enxergar que nós nunca podemos trabalhar sozinhos. Eu preciso do psicólogo, eu preciso do terapeuta ocupacional, eu preciso do psiquiatra, eu preciso do neuropediatra, eu preciso de todos os profissionais da área da saúde, não só da saúde biológica, como também mental. Por quê? Porque no bem da realidade, o psicopedagogo é um investigador. Quando a gente muda os olhares, as visões, as percepções, você começa a ver que o psicopedagogo ele vai investigar. Primeiro, o que está acontecendo? Qual é a queixa principal? O que estão te trazendo? Será que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso está tendo dificuldade? Por que ele está tendo essa dificuldade? Então, foi nesse mundo que eu entrei para poder investigar. E como eu sou muito curiosa e sei que a psicopedagogia é uma espécie de ciência aberta, é uma espécie de área onde a gente vai trabalhar a cognição humana como um todo, a aprendizagem como um todo, todas as aprendizagens, ou as maneiras de você aprender, ou de as pessoas que estão ao teu lado aprenderem. Então, o que foi que aconteceu? A Ivoneide não se satisfez, a Ivoneide foi atrás de mais uma coisa. Além da psicopedagogia ser uma área que se pode atuar na saúde e na educação, eu fui para a saúde também. Eu encontrei, tá? O meu objetivo não é paralisar na dificuldade. Pelo contrário, o meu trabalho é ultrapassar barreiras. É você passar por cima das dificuldades e você vai adentra no mundo daquela pessoa. Agora, o que está por detrás da aprendizagem e das não aprendizagens? O cérebro. Aí eu disse, bem, para eu entender as aprendizagens, eu vou pesquisar o funcionamento da nossa máquina maior, que é o cérebro.
passei para neuropsicopedagogia, que por sinal hoje é o dia do psicopedagogo. Agora no dia 6 de dezembro é o dia do neuropsicopedagogo. E estas funções, o que é que vocês fazem? Por que que você tem que estar dentro de uma situação de você ultrapassar as dificuldades? Porque eu não paraliso quando eu vejo a dificuldade. Eu sou uma estratega. Como diz também Leandro Carnal uma certa vez em uma das palestras dele, onde ele diz que o estratego é aquele que pressupõe o momento seguinte. Então, eu entendi que o psicopedagogo é aquele estrategista que organiza estratégias e que prevê o momento seguinte. Ele pressupõe o momento seguinte. Isso quer dizer o quê? Como é o trabalho do psicopedagogo? Como é que a gente se organiza? Bem, primeiro, a gente investiga para a questão da prevenção. Depois, a gente investiga para a questão de organização daquela queixa ou sanar o problema. E a gente, por último, investiga para poder traçar metas. Como assim, Voneide? Porque a psicopedagogia, ela é preventiva, ela trabalha a questão do diagnóstico e do prognóstico. Então, tanto a psicopedagogia quanto a neuropsicopedagogia, elas veem essas situações de organização de conduta clínica. Nós trabalhamos na institucional, mas nós abrimos o leque da psicopedagogia, como é uma ciência nova, é uma área nova e muito abrangente. Aqui no Brasil, nós temos mais de 100 mil psicopedagogos. Então, aqui nessa área da instituição, não existe só psicopedagogo escolar. A instituição, nós vamos ter que entender, a instituição, nós temos que abrir o horizonte. Nós temos instituição escolar, instituição familiar, instituição empresas, instituição comunidade. Então, tudo isso é instituição. Então, a gente tem que abrir. Aonde existir dificuldades de aprendizagens, o psicopedagogo tem como colaborar e como participar e oferecer o seu trabalho. Na área clínica, como é, Ivoneide, que você vai trabalhar na área clínica? Na área clínica, você vai investigar de maneira individual ou aquele indivíduo vai ser analisado e investigado no seu entorno. Tudo que está relacionado à não aprendizagem daquele indivíduo e o seu entorno, eu vou investigar para descobrir qual a real queixa. E quando a gente descobre o que acontece? É aí onde eu vou atrás dos meus amigos, colegas, que eu não trabalho sozinha, jamais. Eu vou atrás, se necessário, se for uma situação de aprendizagem, mas que tem um viés emocional, de estresse pós-traumático, de uma situação psicológica, eu vou lá e bato na porta do meu amigo psicólogo, encaminho o meu paciente para o psicólogo. Ah, tem alguma situação histórico clínico que o menino está convulsionando sem febre. Eu vou bater na porta do meu amigo neurologista ou neuropediatra. Aí o que acontece mais? Ah, sim, o meu paciente, o meu aprendente, ele tem dificuldades de se comportar nas suas atividades de vida diária. Ele está tendo dificuldade de se vestir, de observar os dias da semana, os meses do ano. Ele tem dificuldade de dar laços no sapatinho. Enfim, ele não sabe lidar com situações de trabalho na rua, situações bancárias. Aí eu bato na porta do meu amigo terapeuta ocupacional. Quando o meu paciente está com dificuldades auditivas e de fala, eu não perco meu tempo. Vou direto bater na porta do meu amigo fonoaudiólogo. Ah, mas aí o menino está, ou o meu paciente está com problemas, que ele se perde, ele tem dificuldade de sono, ele é agressivo, sem justificativa, ele agride, ele faz muito barulho, ele é inquieto, ele não se aquieta. Precisa uma análise de um psiquiatra.
aí a gente encaminha para o psiquiatra. Então, o psicopedagogo, para quebrar todos os paradigmas e as crenças limitantes, ele não vai ocupar nunca o lugar do psicólogo. Até porque a psicopedagogia é um dos ramos. A psicopedagogia é um dos ramos da psicologia. Então, a psicologia é como se fosse a mãe, uma delas. Então, o que que acontece? A gente vai apenas organizar toda uma abordagem com bases psicanalíticas, com bases freudianas, com base com Jorge Visca, que é o pai da psicopedagogia, com toda a bagatela de testes e provas, né, tanto piagetianas como testes projetivos, tem tudo voltado para a investigação das aprendizagens. Por isso que é interessante que a gente vá tendo essa ideia de que cada profissional tem o seu espaço e o psicopedagogo também. Como é, Ivoneide, que eu vou aprender a clinicar como você já está clinicando há bastante tempo? Bem, na psicopedagogia eu costumo dizer o seguinte, como eu tenho mais de 10.000 horas de atendimentos, mais de 10.000 atendimentos individuais, sem falar nos atendimentos em grupo, em palestras, em cursos que eu dou, tudo voltado na clínica e acompanhamento a estagiários clínicos, eu me digo perita, eu sei o que eu faço. Eu conheço as abordagens e como me comportar como psicopedagogo. E hoje nós queremos quebrar esse paradigma. Você que é psicopedagogo, que ainda não entrou, não criou coragem para clinicar, faça a primeira coisa, psicanálise. Vá fazer sua terapia, procure um profissional, um psicólogo, um psicanalista e vá se organizar, organize suas emoções, para depois você conseguir diferenciar o psicopedagogo do psicólogo. Quando você faz isso, você não vai ter dificuldade nenhuma na questão de você clinicar. Agora, Ivoneide, e como é que eu vou fazer quando eu vou atender crianças que têm um perfil de TDAH? A psicopedagogia, o psicopedagogo, no caso, ele tem uma bagatela de testes voltados na linha de investigação para poder saber se realmente aquela pessoa tem TDAH ou não. Ah, e se for autista? Bem, eu também sou especialista em autismo no método baseado no método ABA, que é exatamente um método específico para autistas. Sim, e as famílias de quem tem esses problemas, como é que elas ficam? Eu vou atender o paciente, que é o foco principal, porém, a família precisa ser gerenciada. Daí, onde eu digo que o psicopedagogo é uma espécie de personal life. Como assim? Eu organizo a rotina daquela família para que aquela família e o seu paciente principal estejam organizados. Até porque quando a gente chega numa situação o diagnóstico, quando a gente vai dar uma hipótese de diagnóstico para aquela família, então tem uma situação muito importante que eu não posso deixar de falar, que é a questão da negação. Todos os pais, parentes, todas as pessoas, elas acabam que negando, não aceitando, e isso é muito natural. Porém, o que o psicopedagogo vai ter que fazer? Vai ter que fazer a fala de, olhe, aquele paciente nasceu dessa forma, porém, nós vamos ter que oferecer amor suficiente e dividir as responsabilidades, até porque a mãe e o pai não podem ficar os únicos a cuidar dos seus filhos, daquela pessoa que precisa de cuidados. Então, nessa hora que a gente vai fazer a fala de um possível diagnóstico, a gente já diz logo junto, falando com cuidado, com carinho e que entende essa questão da negação, porém a família já não vai mais estar sozinha.
Aí a gente vai e encaminha para todos os profissionais que precisam receber aquele paciente. A gente inicia, se for uma situação de uma hipótese ou de uma suposição de TDAH, a gente encaminha para o neuro. Se for uma situação de autismo, também. Por quê? Porque eles vão nos dar um apoio maior, um suporte maior. E existem todas as metodologias adequadas para se trabalhar dentro de uma situação dessa. Além disso, a gente também convida para que a família encaminhe aquele paciente para a sala de atendimento educacional especializado. Então, a gente vai lá e a gente encaminha para a sala de atendimento educacional especializado. Por quê? Se a gente descobre e tem aquela hipótese de diagnóstico, como é que nós vamos trabalhar a didática, a maneira de como desenvolver as aprendizagens, não pautadas no que a pessoa, o paciente não sabe, mas pautada no que ele sabe. Nós vamos organizar o que ele sabe, de tal forma que o que ele não sabe, ele vai acabar aprendendo de uma maneira bem natural, de uma maneira tranquila, sem nenhum problema, sem nenhum choque, sem nenhuma chateação, sem nenhum trabalho. Então, aí a gente também coloca dentro da nossa equipe de multiprofissionais o especialista em atendimento educacional especializado, que é aquele pedagogo que vai entender e montar metodologias didáticas, atividades, jogos, tudo relacionado à questão que naquele momento aconteceu a hipótese de diagnóstico. Outra coisa, onde o psicopedagogo atua? O psicopedagogo, como eu já falei, ele atua na área da saúde e na educação. O neuro. A questão vocês já são reconhecidos? Sim, nós já somos. É uma profissão que nós já temos um código do Conselho Nacional de Ocupação, Brasileiro de Ocupações, que está dentro, e nós somos o número 239425 para psicopedagogo, 239445 para o neuro. Então, o que acontece? Por que as pessoas sempre perguntam, será que vocês são reconhecidos? Isso é uma profissão? O que é isso? É uma profissão, só que eu chamo minha profissão de missão. É a missão aonde você vai ajudar todas as pessoas que precisam de uma maneira melhor de aprender. Então, o psicopedagogo, ele trabalha exclusivamente com isso. Agora, como é que eu, Ivoneide, trabalho? Eu não me canso de estudar. Por isso que eu sempre digo, sou eterna estudante. Nas minhas abordagens clínicas, neuropedagógicas, o que é que eu utilizo? Eu utilizo as neurociências, as ciências quânticas, eu utilizo a programação neurolinguística, a PNL, eu utilizo a hipnose, eu utilizo a psicanálise. Nossa, Ivoneide, tudo isso, lógico. Quando o meu paciente chega, ele quer solução dos problemas. E como é que eu vou resolver os problemas se eu não estou com uma formação adequada? Então, eu abraço essas situações para melhor oferecer o meu trabalho. Eu me faço necessária. Aqueles pais que estão com problemas nessa época de pandemia, né? A Covid vem acabando com o nosso sossego, a nossa rotina familiar, a nossa rotina de trabalho. Ela veio bagunçar toda essa situação. E o que a gente vai ter que fazer? Procure o psicopedagogo. Por quê? Porque é um profissional que vai te ajudar você se adequar à sua rotina. Você vai aprender como conviver, você vai aprender a se desenvolver e montar estratégias familiares e estratégias também profissionais dentro do ambiente familiar, dentro de casa, em home office. Então, a psicopedagogia, nós trabalhamos com isso. E hoje eu gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar todos os psicopedagogos, tanto de Ipu, do Ceará, do Brasil
e do mundo inteiro, da Europa, dos Estados Unidos, do mundo inteiro. Por quê? Porque a gente sempre teve um olhar diferenciado das condições cognitivas humanas. E é por isso que eu gostaria de parabenizá-los, cada um, e um beijo no coração de cada um. E eu gostaria também de falar nesse momento que, de acordo com a necessidade agora na pandemia, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que apenas ter calma. Se acontecer situações de transtorno do pânico, ansiedade, insônia, procure o psicólogo, procure um profissional, procure, não tenha medo. Psicólogo é aquele maravilhoso profissional que vai te dar caminhos, saídas, orientações e sugestões para melhorar a qualidade da sua vida. O psicopedagogo, ele trabalha exclusivamente para você aprender, não só apenas ler letras, palavras, mas aprender também a ler a sua própria vida, as suas próprias limitações. Aquela questão de Gardner, quando ele diz das inteligências múltiplas, nós acreditamos nas inteligências múltiplas e é por isso que nós trabalhamos da maneira que a gente trabalha, oferecendo um leque de situações para que essas situações resolvam seus problemas cognitivos. Em que o neuropsicopedagogo trabalha? O neuropsicopedagogo trabalha no funcionamento cerebral, nas sinapses, nas conexões, nas situações de memória, das sensibilidades, nas emoções também cognitivas, tudo relacionado ao funcionamento do cérebro. Outra, quando é que você vai chamar o psicopedagogo? Quando você perceber que alguém da sua casa está com dificuldades de aprendizagens. E também, quando é que você vai chamar um neuropsicopedagogo? Quando alguém da sua família tiver problemas com memória, ou com Alzheimer, ou com Parkinson, ou com alguma situação cerebral, tipo paralisia cerebral, memória curta, acidente vascular encefálico, você pode nos procurar. Entenderam? Se alguém tiver alguma dificuldade de memorização, chame o neuropsicopedagogo. Tá com problema de concentração? Chame o neuropsicopedagogo, porque ele vai te ajudar a entender e você melhorar a sua atenção. Ivoneide, como é que você trabalha com esses meninos que têm TDAH? Nós montamos a rotina, nós organizamos o entorno familiar, social e escolar para que a situação seja trabalhada e organizada com menos sofrimento possível. Eu espero que eu tenha chamado a atenção de vocês e tenho esclarecido algumas dúvidas de vocês. A psicopedagogia, ela existe. Se você tiver dificuldades, nos procure. Se você tiver alguma questão a fazer, alguma dúvida a tirar, você pode me procurar pelo número 88, meu DDD, 998698328 é o meu celular, o meu número do Zap. E eu estou aqui à disposição de vocês. Mais uma vez, feliz dia do psicopedagogo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós estejamos, ano que vem, festejando mais um ano de missão. Porque ser pedagogo é você assumir a transformação de vida das pessoas. Fiquem com Deus e muitíssimo obrigada.